Atualmente, o meu microfone só funciona quando o cabo está conectado nele de uma maneira bem específica, o que me dá a informação de que ele está provavelmente bem perto da morte. O que me dá um sentimento estranho. Não porque eu tenho apego ao microfone ou a qualquer outro objeto que eu tenha, mas sim porque eu vou ter que comprar outro microfone, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho. E o fato de que eu tenho que comprar outro microfone vai me fazer confrontar mais uma vez os meus pensamentos sobre consumo, que eu considero uma coisa curiosa o suficiente para falar sobre nesse canal. Eu já estava querendo fazer um vídeo sobre minimalismo fazia um tempo, mas eu nunca soube direitinho como abordar o tema. A minha ideia original era puxar esse assunto por Tokipona, uma linguagem minimalista. Isso me deixaria falar de como a língua que a gente fala molda o jeito que a gente pensa, até porque no Tokipona, por exemplo, a palavra querer e a palavra precisar são a mesma. Então você meio que precisa precisar do que você quer e o contexto de supérfluo meio que some. Mas aí rolou esse negócio do microfone e eu achei que seria um jeito mais interessante de abordar o assunto. Eu vivo dizendo que só tem dois motivos para fazer qualquer coisa na vida: querer e precisar. Mas não é tão simples assim. Claro que às vezes as coisas caem no meio dessas categorias e você não tem muito como separar. E o consumismo, a cultura de consumo, para mim cai exatamente aí no meio. Porque num primeiro momento, a compra de um microfone novo parece algo necessário. É um instrumento que eu uso para trabalhar, eu faço live, eu faço vídeo, eu gravo várias coisas todos os dias. Eu dou aula online, eu preciso desse microfone, eu preciso de um microfone. Então se esse aqui der problema, eu preciso de outro. Mas ao mesmo tempo, a produção de conteúdo, as aulas online e a divulgação científica são um trabalho que eu escolhi. Eu trabalho nisso porque eu quero. Então eu poderia não comprar outro microfone e ir trabalhar com outra coisa. Mas eu não vou deixar de comprar um microfone e ir trabalhar com outra coisa. Eu vou usar a justificativa de que esse é meu trabalho para gastar uma coisa, para comprar uma coisa a mais. Porque querendo ou não, tudo que você compra que não tem a ver diretamente com a sua sobrevivência, ou seja, tudo que não é a sua casa, a sua comida, as suas contas do mês, são coisas supérfluas, são coisas sem as quais você conseguiria viver. E aí que vem a história do minimalismo, viver com o mínimo possível. Mas o que é o mínimo possível? O que você realmente precisa? A primeira conclusão a qual eu cheguei é que isso é arbitrário. Claro, eu vou achar que eu preciso de uma coisa e você vai achar que essa coisa é supérflua, por exemplo. Será que existe um consenso sobre o que precisa e o que não precisa? O que a gente está gastando demais? Um argumento que pode ser dado é: o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Se eu quiser torrar todo o salário do meu mês ou todos os meus rendimentos do YouTube em meia, eu posso. Até porque ter meias esteticamente agradáveis é um negócio que eu gosto bastante. Me é importante. Me é útil? Não. Comprar essa meia foi supérfluo? Não, porque alguém me deu de presente, mas isso é outra história. A questão é que eu poderia gastar tudo em meia, e isso não prejudicaria diretamente ninguém, porque o dinheiro é feito para ser gasto, mas o dinheiro já é um conceito construído em volta da nossa fé que ele funciona e construído em cima de um monte de exploração e genocídio e todas as coisas possíveis. Então, né, justificar o seu consumismo ou de alguém baseado simplesmente na sua renda e no que o dinheiro é feito para ser gasto é a mesma coisa que olhar para um pôr do sol com uma tábua de carne a 1 metro de distância na sua cara e se perguntar por que você não está vendo o sol. E se perguntar por que você não está vendo o sol com uma tábua de carne na sua frente é o mesmo que perguntar por que as pessoas que têm mais coisas não são necessariamente mais felizes. Tomando por garantido o nosso sistema capitalista e dizendo que o dinheiro realmente é um negócio necessário para viver, é claro que se você não tiver nada, você vai morrer de fome ou você vai morrer por alguma outra causa. Mas a partir do momento que você tem um mínimo, ganhar mais coisas ou ter mais itens ou poder ir para mais lugares não vai te fazer uma pessoa mais feliz ou mais satisfeita. O minimalismo é uma estrutura de pensamento que argumenta que você só precisa realmente do básico. É uma coisa para você se convencer de que você não precisa das coisas e ir aos poucos dependendo menos do consumismo ou dependendo menos da cultura de consumo. Mas isso é perigoso. Eu me considero uma pessoa relativamente minimalista no sentido de que eu não fico comprando coisas sem necessidade. Eu sempre tento justificar o porquê que eu estou gastando algo.
Seja um equipamento, seja uma roupa ou seja algum joguinho na internet que eu sei que vai me divertir por várias horas e isso para mim é justificativo o suficiente para eu poder comprar. Nesse sentido, o pensamento minimalista me faz bem, eu fico satisfeito com o que eu tenho e eu não fico me sentindo insuficiente por não ter coisas que as outras pessoas têm, por ter mais condição ou menos responsabilidade financeira. Mas por outro lado, e a nível de sociedade, o minimalismo pode ser considerado uma arma ideológica. A partir do momento que você tem um sistema capitalista com certo nível de livre mercado, você vai ter pessoas que vão explorar outras e, portanto, vão ter muito mais dinheiro, muito mais poder de compra, e essa renda vai ser concentrada na mão de algumas pessoas e vai ser tirada na mão de outras pessoas. E aí você, tendo dinheiro e poder e influência e todas essas coisas, precisa achar um jeito de se manter lá e de manter essa desigualdade. Como é que você faz isso? Você convence as pessoas que essa desigualdade é ok. Você convence as pessoas que ter pouco é, na verdade, uma coisa muito legal e que vai ajudar o planeta, e que vai deixar elas mais saudáveis e que vai deixar elas mais satisfeitas. Você tira um pouco da ambição das pessoas. O minimalismo, e aqui eu não estou dizendo que ele é usado, ou que ele já foi usado, ou que ele vai ser usado, ou por quem ele é usado desse jeito, mas potencialmente ele pode ser usado desse jeito para convencer você de que o que você tem é o suficiente, que você não precisa lutar por mais, portanto você não precisa instigar uma revolução para distribuir renda. No fundo, a linha entre supérfluo e útil é mais complicada do que parece, não só a nível individual, mas também a nível de sociedade. Vender todas as suas coisas e morar numa barraca e viver da caça não parece ser uma solução para todo mundo. E geralmente qualquer pensamento que você tenha em relação a qualquer situação não é um pensamento original e pode ser usado contra você. É isso, Caio. Até semana que vem. Eu tenho uma sensação de que os meus vídeos não científicos, esses mais pirados em que eu simplesmente começo a falar qualquer coisa que me dá na telha, sempre acabam numa vibe meio triste. Mas não é a ideia, ou pelo menos não é intencional. Enfim, tire o que você quiser disso.